Que ótimo estarmos aqui para mais um encontro com a palavra, e você é bem-vindo. Essa aula é parte de um estudo de toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. O propósito deste estudo dos 66 livros da Bíblia é dar uma visão geral e prática das Escrituras. Já estamos chegando ao final da primeira parte, ao último livro do Velho Testamento. Estamos chegando ao livro de Malaquias. Ouça esse trecho do livro de Neemias para conhecer um pouco mais sobre o contexto histórico em que o profeta Malaquias pregou. Neemias tinha restaurado os muros de Jerusalém na mesma época em que Malaquias exercia seu ministério. Ele era o governador dos judeus e também seu líder espiritual. Naqueles dias, vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod ou a língua de um dos outros povos e não sabiam falar a língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não consistam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas com seus filhos ou com vocês. Essas foram as palavras de Neemias. Era assim que Neemias resolvia os problemas do povo naquele tempo. O problema era que o povo judeu estava se casando com pessoas não judias que viviam na Terra Santa. O resultado era que seus filhos não estavam mais aprendendo o hebraico, a língua do povo de Deus. O profeta Malaquias, que vamos estudar agora, também viveu nessa época. Malaquias tinha uma maneira muito peculiar de pregar e tratar dos mesmos problemas mencionados nesse trecho de Neemias. Você deve se lembrar que os 3 últimos profetas do Velho Testamento são chamados de profetas pós-exílio, porque eles ministraram ao povo depois que o povo voltou do cativeiro da Babilônia. Vou repetir porque é muito importante. O cativeiro babilônico é um marco muito importante na história do povo hebreu. Os profetas são classificados de acordo com o exílio: pré-exílio, no exílio e pós-exílio. Os últimos 3 profetas no Velho Testamento, Ageu, Zacarias e Malaquias, são profetas pós-exílio. Todos eles viveram e ministraram depois que o povo de Judá tinha voltado do cativeiro da Babilônia. Ageu e Zacarias viveram na época do primeiro retorno da Babilônia. O objetivo deles era a reconstrução do templo. Ageu era muito prático. Ele pregava: sejam fortes e trabalhem, priorize o que tem de ser priorizado e construam o templo. Zacarias tinha uma maneira muito bonita de pregar. Mas a chave para a força deles está na visão. Por isso Zacarias tira o véu e dá ao povo de Judá visões gloriosas de Deus, porque ele sabia que daquelas visões de Deus o povo receberia forças para reconstruir o templo e terminar a tarefa. Passaram-se 100 anos entre Ageu e Zacarias, que viveu e pregou na mesma época que Malaquias. 100 anos é muito tempo. Malaquias surgiu uns 10 anos depois de Neemias e Esdras, mas nem Esdras nem Neemias mencionam Malaquias. Malaquias abordou os mesmos problemas que Neemias. Apesar de Neemias ser mais severo em sua abordagem, ele não conseguiu extinguir o problema. 10 anos depois, quando Malaquias iniciou seu ministério, aqueles problemas ainda existiam. Esses problemas abordados por Malaquias e por Neemias não eram os mesmos que o povo tinha quando saiu para a Babilônia. Antes do exílio babilônico, eles cometiam uma idolatria, e o grosso da imoralidade praticada estava relacionado à idolatria. Alguns teólogos dizem que depois do exílio o povo de Deus jamais se voltou para a idolatria. Aparentemente eles aprenderam a lição. Jeremias profetizou que eles seriam reciclados e que, como um oleiro, Deus faria deles vasos novos. Quando o povo voltou da Babilônia, estava diferente. No entanto, aquele não era um povo perfeito e sem pecado. O pecado abordado por Malaquias é o que chamamos hoje de apostasia. Lendo a profecia de Malaquias, você observa que Malaquias não estava falando sobre o reino do norte ou do sul, porque já não havia mais 2 reinos. Quando Malaquias pregava, ele simplesmente se dirigia ao povo de Deus. Malaquias estava pregando para o povo escolhido de Deus que tinha se tornado frio e indiferente.
Eles estavam frios em relação a Deus. O problema deles era a apostasia, que significa se distanciar da posição que você ocupava antes. A apostasia é um pecado presente em toda a Bíblia e que ainda hoje existe entre o povo de Deus. Creio que a pregação de Malaquias é muito importante para os nossos dias, porque os tipos e problemas que ele abordou são os mesmos combatidos pelos pastores de hoje. Qual é o desafio de um pastor hoje quando ele sobe no púlpito, hein? Já ouvi um pastor dizer que quando o arrebatamento acontecer, sua igreja será a primeira a subir, porque as Escrituras dizem que os mortos em Cristo subirão primeiro. Em outras palavras, ele está dizendo que a sua igreja é mortinha. Existe o termo ortodoxismo morto para descrever os religiosos que fazem tudo certinho, mas estão mortos espiritualmente. Eles têm a forma, as leis, mas não têm a vida. Essa parece uma boa descrição de um cadáver. Era esse o problema combatido por Malaquias em sua profecia, o ortodoxismo morto. Malaquias também utilizava uma forma literária muito bonita e peculiar. Eu gosto muito do jeito como esses profetas escreveram. Abacuque é o meu preferido. Ele montou um verdadeiro programa de entrevistas cujo convidado especial era Deus. Mas pense também em Zacarias. Ele focalizava o problema visível e depois que o povo dizia, tudo bem, está certo, reconhecemos o problema, Zacarias aí tirava o véu e dizia, agora veja Deus, ele é maior do que o seu problema. Ele dizia, vejam o invisível. A forma literária escolhida por Zacarias foi a resposta mal criada. Uma vez ouvi a história de um missionário na Nova Guiné que estava tentando aprender a língua e cultura de um povo primitivo. Numa noite ele estava sentado ao redor da fogueira do acampamento, quando um garotinho de 5 anos aproximou-se de seu pai e disse alguma coisa. Depois que a criança disse qualquer coisa, o pai agarrou a criança pelo pescoço e com a outra mão enfiou areia em sua boca. A criança saiu tossindo e cuspindo areia. O missionário perguntou para o pai o que havia acontecido e aí ele respondeu, mandei a criança fazer uma coisa e ela me deu uma resposta mal criada. Aquele pai mostrou à criança o que ele achava daquela atitude. Tenho certeza que ela entendeu. Alguns teólogos costumam falar que a forma literária do livro de Malaquias é como se fosse uma resposta atravessada. Malaquias tinha uma mensagem para o povo de Deus, mas toda vez que ele tentava dar a mensagem ao povo, eles lhe davam respostas mal criadas. Vemos isso acontecer 7 vezes no seu livro. Se você é pai ou mãe de adolescente, deve entender bem o que estou falando, não? Você já percebeu como os adolescentes sempre têm uma resposta pronta na ponta da língua? E se você é um bom pai ou mãe e bom disciplinador, também já percebeu que o melhor é não negociar com um adolescente. O melhor é lhe fazer uma proposta irrecusável, ser firme, nunca discutir. Qualquer um que já teve filhos adolescentes vai apreciar a forma literária do livro de Malaquias. Vamos ver qual é a mensagem nessa conversa de Malaquias com o povo de Deus. Uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês me perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó, declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada, e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Vocês verão isso com os seus próprios olhos e exclamarão, grande é o Senhor até mesmo além das fronteiras de Israel. Essa é a primeira parte da mensagem de Malaquias que vem como uma resposta atravessada. Uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Nesse estudo dos profetas temos observado que a mensagem deles é muito mais do que simplesmente fogo e enxofre, tristeza e destruição. Eles também têm uma mensagem de esperança. Cada uma das profecias termina com uma mensagem positiva. A esperança que eles pregavam era a única que o povo de Deus tinha. Todos eles apresentam ao povo um Deus amoroso. E por causa desse amor, Deus os enviou para a Babilônia. E por causa desse amor, desse mesmo amor, Deus os estava trazendo de volta. A advertência da palavra do Senhor através de Malaquias era: Eu sempre vos amei.
Será que você compreende esse amor de Deus? Segundo a Bíblia, devemos buscar conhecer a Deus. Mas as Escrituras também afirmam que Deus conhece você. No Salmo 139, Davi diz que Deus conhece tudo a seu respeito, quando você levanta e quando você se deita. Ele sabe até a quantidade de fios do seu cabelo. Ele conhece todos os seus dias. Deus sabe tudo sobre você. É importante que você também saiba disso. Uma coisa é eu dizer, conheço o presidente da República pessoalmente. Outra coisa bem diferente é o presidente ir para a televisão e dizer, eu conheço um pastor assim, assim, assado, que mora em São Paulo, Recife, chamado João da Silva e tal. Aí é outra história, né? Isso não seria o máximo e muito melhor do que eu dizer que conheço o presidente? É com isso que Davi está empolgado no Salmo 139. Nós devemos conhecer a Deus, mas melhor do que conhecer a Deus é saber que Deus conhece você. O Deus do universo conhece você intimamente. A Bíblia também nos diz que devemos amar a Deus. Essa é uma verdade muito importante. O primeiro mandamento é para que amemos a Deus de todo o coração, força, alma e espírito. Ao mesmo tempo, ela também afirma que Deus ama você. Deus ama você. Você precisa entender que Deus nos ama. Já perguntei a juízes e psiquiatras. Vocês acham que existe algum caso que seja impossível? Um juiz me respondeu. Eu já tive um caso assim. Um homem não sabia o que era ser amado. Ele nunca tinha sido amado e era incapaz de amar. Era um caso impossível. A melhor coisa a fazer era prendê-lo e deixá-lo lá. Ele não tem jeito. Aí eles me perguntaram, por que você entrou para o ministério? E eu respondi, porque acredito que tenho uma mensagem para esse homem que não tem jeito. Perguntaram, qual? E eu disse, Deus ama você. O juiz ficou me olhando e finalmente disse, se você conseguir transmitir essa mensagem, talvez seja isso que aquele homem precisa. Esse era o recado de Deus através de Malaquias. Eu sempre amei vocês. Não esqueça, Deus te ama de verdade. Muito bem-vindo para mais um encontro com a palavra. O objetivo desse curso é dar a você um conhecimento prático da Bíblia. Em 177 aulas, estudamos todos os livros do Velho Testamento, com exceção do último, que é o livro de Malaquias. Malaquias usa como forma literária o diálogo semelhante àquele que é travado entre um pai e seu filho, que sempre tem uma resposta na ponta da língua para tudo que o pai fala, que está sempre retrucando. Acompanhe comigo o segundo exemplo desse tipo de diálogo no versículo 6 do capítulo 1. Ó filho, honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que me desprezam meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? O que significa desprezar o nome de Deus? Em Mateus capítulo 6, Jesus nos ensina a orar. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Essa é a primeira coisa que deveríamos pensar quando oramos. Tudo o que pedimos em oração deveria visar a glorificação do nome de Deus. Nos 10 mandamentos encontramos a ordenança para não tomar o nome do Senhor, nosso Deus, em vão. O que a Bíblia quer dizer quando se refere ao nome de Deus? Um nome expressa a essência do ser de alguém. Os nomes de Deus nas Escrituras, como Senhor dos Exércitos, usado por Zacarias mais de 50 vezes, nos revelam algo sobre Deus e sobre o seu caráter, sobre como Ele é. De acordo com Moisés e Jesus, fomos criados para mostrar ao mundo como Deus é. Recebemos a ordem de honrar e glorificar o nome de Deus. Devemos adorar a Deus e a essência do que Ele é. Assim, dizer que desprezamos o nome de Deus é a mesma coisa que desprezar quem ou o que Ele é. Essa foi a segunda acusação de Malaquias. A segunda acusação que ele fez contra o povo e que o povo negou-se a admitir. Quando eles perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome?
trazendo comida impura ao meu altar. Na hora em que trazem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Aqui o povo foi acusado de oferecer comida impura como oferta a Deus. Naquele tempo eles pagavam seus impostos ao governador e os dízimos no templo, com animais que eram parte de suas riquezas e bens. 10% dos seus animais pertenciam a Deus. Só que, para ofertar a Deus, eles levavam animais defeituosos. Malaquias desafiou o povo de Deus a tentar fazer a mesma coisa para o governador quando fossem pagar impostos. Como podemos aplicar isso em nossas vidas, hein? Como será que as pessoas ofertam ao Senhor na igreja hoje? Quando Deus olha os bazares e as coisas que fazemos para levantar dinheiro para nossas igrejas, ele se sente como nos tempos de Malaquias. Para honrar a Deus, sendo bons mordomos e colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas, como Ageu pregou, deveríamos pegar o que é melhor para Deus e não ficar dando gorjetinhas como oferta na igreja. Dessa forma, além de Deus receber o dízimo, veríamos que Deus tem todo o direito a tudo que somos e temos. Se honrarmos a Deus com o melhor dos nossos dízimos e ofertas, colocando Deus em primeiro lugar em nossas vidas, não precisaríamos ficar fazendo bazares, noite da pizza e outras coisas que fazemos na igreja para levantar dinheiro. Essas coisas são tão abomináveis para Deus como aqueles animais defeituosos e comidas impuras dos tempos de Malaquias. Malaquias continua. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Judá tem sido infiel, desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado? Vocês ainda perguntam. Quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e ele se agrada deles. Podemos fazer uma aplicação muito atual desse diálogo de Malaquias com o povo. O divórcio tem alcançado números epidêmicos na sociedade, e as pessoas dentro da igreja acabam fazendo como o povo de Judá, dizendo que Deus vê isso com bons olhos. Quando Malaquias cita o divórcio, ele faz o mesmo que Jesus fez no livro de Mateus e volta aos princípios básicos. Quando os religiosos o confrontaram e o questionaram a respeito do divórcio, Jesus disse que eles deveriam buscar o primeiro propósito de Deus quando instituiu o casamento e a família. Malaquias faz a mesma coisa e disse que quando eles fizerem votos diante de Deus para se casarem, o que Deus pretendia com aquilo? Que houvesse filhos consagrados daquela união, que houvesse uma descendência consagrada. Algum escritor cristão deveria escrever um livro sobre os direitos das crianças, porque, de acordo com a Bíblia, as crianças têm direitos. A filosofia humanista dos nossos dias tem como ponto de apoio esse discurso. Tenho o direito de decidir o que eu quero ou não no meu corpo. Por isso, se eu quiser matar a criança que está se formando no meu corpo, vou matar. Isso é problema meu, porque é o meu corpo e eu tenho os meus direitos. Com o divórcio, o discurso é: eu não tenho que viver com alguém com quem eu não esteja feliz. Tenho o direito de ser feliz e o direito de estar com alguém que me fará feliz. Deus diz não. O Senhor uniu o casal e ele odeia o divórcio. Quem realmente sofre com o divórcio são as crianças.
O objetivo de Deus, quando instituiu o casamento, era que duas pessoas se unissem para que se tornassem pais. Depois, como pais, eles produziriam pessoas que um dia também se tornariam pais e produziriam mais pessoas. Essa é a lei da vida, instituída nos 2 primeiros capítulos da vida, que dá origem, crescimento e orientação à família humana. Hoje nós perdemos essa visão do propósito do casamento e da família, e era isso que Malaquias estava lembrando ao povo de Judá. O casamento não se resume ao que a outra pessoa pode dar a você. No casamento você deve ter o companheiro como centro de sua vida e não você mesmo. Pergunte a Deus qual foi o propósito dele para o seu casamento. Com o divórcio tomando proporções epidêmicas, tanto nos dias de Malaquias como nos dias de hoje, as pessoas criam sua própria moralidade e teologia para aliviar a dor do seu pecado ou para se sentirem mais confortáveis com ele. Mas ainda existe a voz que diz: o que é certo, mesmo quando ninguém aceita, e pecado é pecado, mesmo quando todo mundo pratica. O próximo exemplo de resposta mal criada se dá quando Malaquias acusa o povo de Judá de inventar uma nova moral e usá-la como um anestésico espiritual para aliviar a dor da convicção de seus pecados. Está escrito assim: desde o tempo dos seus antepassados vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedecem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Quantas vezes já tentamos falar de Jesus e a resposta é: eu não tenho nenhum problema, eu sou uma pessoa boa, eu sou um bom cidadão. Ou então: não, eu trabalho na igreja, não tem nada de errado na minha vida. Essas pessoas precisam nascer de novo e continuam dizendo: como voltaremos? Tenho certeza que você já ouviu este texto de Malaquias. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão de guardá-las. A ideia não era que o dízimo fosse apenas a 10ª parte, mas a primeira 10ª parte. O dízimo era uma maneira de dizer: Deus em primeiro lugar. E além do dízimo, os filhos de Israel também davam ofertas. Esse conceito do Novo Testamento é tratado como mordomia, que implica que tudo pertence a Deus e eu sou apenas o seu gerente. Mas é no dízimo que Deus nos convida a testá-lo. Ponham-me à prova, ele diz, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão de guardá-las. Preste atenção nesse último bate-boca do povo de Israel no livro de Malaquias. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos? Consideramos felizes os arrogantes, pois escapam ilesos os que desafiam o Senhor. No próximo programa eu quero mostrar essas discussões sob o ponto de vista do teólogo James Hatch, que fez um estudo intitulado 7 argumentos de um coração que está se distanciando de Deus. Os exemplos do livro de Malaquias mostram os passos de uma pessoa que está se distanciando de Deus. Um coração não fica frio de uma hora para outra. É resultado de um processo que culmina com a pessoa dizendo: felizes os arrogantes. Essas pessoas que antes tinham um relacionamento íntimo com Deus precisam entender que o cair na apostasia não acontece de uma vez. É um processo gradual, passo a passo. Se você estudar esses 7 exemplos e respostas atravessadas no livro de Malaquias e o diálogo ocorrido entre Deus e o povo de Judá, perceberá que esse distanciamento de Deus ocorreu gradualmente. Poderíamos dizer que eles tiveram um esgotamento espiritual. Toda vez que Deus se aproximava do povo através de Malaquias, ele era recebido com comentários sarcásticos como: o Senhor nos amou, quando? Como cansamos a Deus? Mas em que roubamos a Deus? As respostas do povo às reclamações de Deus demonstravam que eles não tinham o coração afinado com Deus, apesar de acharem que estava tudo bem. Na continuação do estudo de Malaquias, veremos os 7 passos do declínio para os quais os líderes do povo de Deus devem estar atentos. Então, até o nosso próximo programa.
Que alegria grande mais uma vez estar aqui com você através do encontro com a palavra. Seja bem-vindo, hein? Iniciamos esse estudo de toda a Bíblia com o livro de Gênesis e chegamos ao último livro do Velho Testamento, que é o livro de Malaquias. Nos 2 últimos programas fizemos uma introdução desse livro e de suas fascinantes profecias. Portanto, pela terceira vez, gostaria de convidá-lo a participar dessa viagem pelo livro de Malaquias. Quando começamos o estudo do livro de Malaquias, eu disse que o profeta Malaquias estava enfrentando os mesmos problemas que o profeta Neemias enfrentou. Por isso, para se ter uma ideia mais clara do estado moral e espiritual do povo de Judá na época de Malaquias, devemos ler os livros de Esdras e Neemias também. O problema principal que Malaquias estava enfrentando é o que chamamos hoje de frieza do povo de Deus, ou o coração do povo está indiferente com Deus. Esse é um problema que muitos pastores enfrentam hoje. O povo de Deus esfriou e é indiferente com Deus. O oposto do amor é a indiferença. Quando o povo é indiferente em relação a Deus, dizemos que está frio, de coração frio. Conheço a história de um homem chamado Samuel Rutherford, que numa segunda-feira estava orando em seu escritório, chorando e confessando seus pecados. A porta estava apenas encostada e sua secretária não resistiu à tentação de ouvir. Ela queria descobrir o que andava fazendo para ficar daquele jeito. Parecia que ele estava confessando algo terrível. Ela ficou ali por uns 5 minutos ouvindo-o orar, chorar e confessar o seu pecado, até que descobriu que o seu pecado tinha sido que, naquela manhã, ele sentiu-se indiferente e frio em relação a Deus. Para ele, esse era um grande e terrível pecado. Não existem muitos homens como Samuel Rutherford no mundo de hoje. Quando as pessoas estão frias em relação a Deus, não acham que isso seja um pecado e não veem a indiferença como um problema. Mas Malaquias entendeu que a frieza em relação a Deus era um grande problema. A frieza do coração do povo foi a advertência da pregação de Malaquias. Uma advertência à palavra do Senhor por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Deus sempre amou seu povo e queria que seu povo também o amasse, mas os corações deles tinham se distanciado de Deus. Eles estavam indiferentes com Deus. Encontramos um simbolismo muito bonito no livro do Apocalipse. O capítulo 4 descreve uma porta que se abre para o céu. Esse é um dos poucos trechos da Bíblia que nos vislumbra o céu. Todos nós sabemos que a Bíblia fala sobre o céu, mas na verdade ela não diz muito sobre ele. No capítulo 4 do livro de Apocalipse, uma porta se abre para o céu, onde havia um trono rodeado de várias coisas, entre eles 24 anciãos. Estes representam a liderança do povo de Deus. Alguns dizem que representam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Creio que seja certo afirmar que esses anciãos representam a liderança, como Davi organizou a liderança do povo de Deus no Velho Testamento. Davi dividiu os sacerdotes em 2 categorias. Havia 24 anciãos e em uma classificação, portanto, os 24 anciãos que vemos ao redor do trono no céu possivelmente representam a liderança espiritual. Esses 24 anciãos são descritos assim. Eles estavam vestidos de branco, tinham coroas de ouro nas cabeças, também tinham taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles também tinham harpas. Esses 4 itens nos revelam algo sobre liderança. As vestes brancas sugerem que líderes foram íntegros até o fim. Quantos líderes você conhece que andam na linha? Poucos, não é? Esses anciãos representam aqueles líderes espirituais que mantiveram sua pureza moral durante toda a vida. Suas coroas sugerem que eram vitoriosos. Não importa a missão que Deus lhes deu, nem o tipo de trabalho que eles tiveram de fazer aqui, eles foram vitoriosos na condução de suas tarefas. Essas taças, esses recipientes cheios de ouro, que representam as orações dos santos, nos dão uma bonita revelação do que significa ser um líder que se conduz puro e vitorioso até o fim. Eles foram vitoriosos porque o povo orou com eles. Você ora pelo seu pastor? Pelos líderes espirituais? Esse texto nos ensina que os pastores se mantêm puros até o fim porque o povo ora por eles. Lembro-me de uma família que deixou nossa igreja e que voltou depois de 17 anos para nos visitar. Nunca vou me esquecer disso. Numa manhã, à mesa do café, eles disseram para mim e minha esposa assim: não se passou um dia nesses 17 anos que tenhamos deixado de orar por vocês na mesa do café da manhã.
Quando chegarmos ao céu, acho que vamos descobrir por que alguns de nós foram vitoriosos e íntegros até o fim. Terá sido por causa desses cálices cheios de incenso, que são as orações dos santos por nós. O quarto item desses anciãos são as harpas, que sugerem que eles também adoravam. Elas sugerem que, além das orações dos santos, eles próprios também eram adoradores, e foi por isso que se mantiveram íntegros até o fim. Já aprendemos um pouco sobre os grandes obreiros de Deus. Em nosso estudo do Velho Testamento, aprendemos que esses homens se tornaram obreiros para Deus. Eles eram adoradores de Deus. Esses líderes que se conduziram íntegros até o fim eram adoradores. Este é o significado das harpas. Malaquias é advertido a respeito da frieza dos corações do povo em relação a Deus. Malaquias entende que essa frieza os tinha tornado mais vulnerável. É como se Malaquias estivesse dizendo ao povo: vocês estão perdendo suas harpas, e se as perderem, perderão tudo. Se vocês perderem suas harpas, se tornarão apóstatas, totalmente frios ou esgotados espiritualmente. Quando isso acontecer, vocês se perguntarão: como chegamos a esse ponto? Em sua mensagem, Malaquias está dizendo: eu vou contar para vocês como tudo aconteceu. Aconteceu quando vocês colocaram suas harpas no lugar errado, quando vocês pararam de adorar. Vocês devem ter uma vida de amor a Deus e um relacionamento com Ele expresso através da adoração pessoal a Deus. Quando vocês perdem isso, seus corações esfriam e vocês deixam de adorar a Deus. É quando começa a decadência de vocês. Mas afinal, quando é que um coração começa a esfriar em relação a Deus? De acordo com o professor James Hatch, essas 7 reclamações contidas na mensagem de Malaquias são os indícios de que o coração está se distanciando de Deus. O livro de Malaquias constitui-se nesse diálogo, nesse bate-boca do povo com Deus. Deus é como um pai e o povo, como os filhos, que estão se rebelando contra tudo que Deus está tentando falar para eles. Essa é a forma literária do livro de Malaquias. Se você estudar a forma literária do livro de Malaquias e os 7 exemplos desse bate-boca do povo com Deus, entenderá por que usei o título 7 Passos para o Esgotamento Espiritual. Por que ministros sofrem esse esgotamento espiritual? Como é que isso acontece, hein? Malaquias nos conta. O primeiro passo para o esgotamento, ou o primeiro indício de um coração que está se esfriando com relação a Deus, é duvidar do amor de Deus por nós, que significa também uma mudança no nosso amor por Deus. Quando deixo de amar a Deus, começo a questionar o amor de Deus por mim. Como eu destaquei antes, é muito importante saber que Deus ama você, porque o amor ou saber que somos amados faz-nos sentir valiosos. Se alguém me ama, deve ser porque tem algum valor, não é? Mas se ninguém me ama, então não valho nada. Sou um zero à esquerda, não é? Bom, esse é o primeiro passo para afastar-se de Deus, duvidar do amor dele. Duvidar do amor de Deus por mim significa que há algo de errado no meu amor por Deus. Quando você estudar esse bate-boca no livro de Malaquias, preste atenção no segundo passo para um esgotamento encontrado no segundo exemplo de bate-boca entre o povo e Deus. Depois de duvidar do amor de Deus, eles começaram a esfriar em relação a Deus e achar que a obra dele era muito difícil e sem importância, e, portanto, foram se tornando inconstantes no compromisso com Deus e na obra para a qual haviam sido chamados. Eles ficaram desmotivados para fazer a obra de Deus. Uma vez vi uma placa com a seguinte pergunta: você está trabalhando demais ou está sem motivação? A motivação é muito importante para a obra de Deus. Qual é a sua atitude em relação à obra de Deus, a obra que Deus deu a você, hein? Qual é a sua motivação? Se você duvida do amor de Deus por você e se há alguma coisa errada com o seu amor por Ele, isso vai afetar a sua atitude em relação à obra de Deus. Qual deve ser a motivação para a obra de Deus? O apóstolo Paulo responde. Paulo foi uma dessas pessoas mais motivadas que já existiu. Em 2 Coríntios 5 ele descreve: pois o amor de Cristo nos constrange. Ele descreve esse amor incrível. Paulo foi um dos maiores obreiros de Deus na história da igreja. Qual era a motivação de Paulo? O amor por Jesus e o amor de Jesus pelas almas perdidas. Essa era a sua motivação. Enquanto ceava com os apóstolos, Jesus lhes disse: as palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra.
Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Deus quer que sua obra seja feita na terra através dos homens. Mas se você perde seu amor por Deus ou a convicção de que Deus o ama, isso afetará sua atitude em relação à obra de Deus. A obra que Deus quer fazer através de você vai parecer inútil e trabalhosa. O terceiro passo para o esgotamento espiritual é quando o povo de Deus, depois de duvidar do amor de Deus por ele, achar que a obra é inútil e sem importância, e passa a ignorar o seu compromisso com Deus e com seu povo. As pessoas mais próximas do povo de Judá eram seus próprios cônjuges, e os casamentos deles estavam acabando em divórcio, porque eles não mantinham mais seus compromissos uns com os outros. Como você pode perceber, meu compromisso com Deus é o fundamento para o meu compromisso com outras pessoas. Meu relacionamento com Deus é o fundamento para todos os outros relacionamentos. Se o meu relacionamento com Deus vai bem e eu estou cumprindo meu compromisso com Ele, meu trabalho e meus outros relacionamentos vão fluir desse meu relacionamento com Deus. Mas quando acontece alguma coisa no meu relacionamento com Deus, eu começo a falhar nos meus compromissos e relacionamentos com outras pessoas. As pessoas mais importantes da minha vida são aquelas com quem convivo, a minha família. Basicamente, Malaquias dirige esse sermão aos homens. Ele diz que depois de falhar no seu compromisso com Deus, a próxima coisa que acontece é você começar a falhar no seu compromisso com as outras pessoas. Ele está se referindo ao divórcio. Quando os homens de Judá se divorciavam, mostravam que não acreditavam mais no compromisso que tinham com Deus, diante de Deus e com outras pessoas. O primeiro sintoma de que seu amor com Deus não vai bem é quando você começa a quebrar os seus compromissos com outras pessoas num plano horizontal. O divórcio é um sintoma de que você está quebrando seus compromissos num plano horizontal. Infelizmente, meu tempo acabou. Esteja conosco no próximo encontro com a palavra, quando continuaremos a focalizar os 7 passos para um esgotamento espiritual. Até lá. Bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Esse curso de toda a Bíblia começou com o estudo do livro de Gênesis. No programa de hoje teremos a última aula do Velho Testamento e continuaremos a estudar o livro de Malaquias. Estamos aprendendo com Malaquias os 7 passos para um esgotamento espiritual. Esses 7 passos para um esgotamento espiritual também poderiam ser chamados de 7 indícios de um coração que está se distanciando de Deus. No último programa vimos os 3 primeiros indícios que o coração está esfriando com Deus. Duvidar do amor de Deus, questionar a importância de fazer a obra de Deus e quebrar o compromisso com Deus e com as pessoas que fazem parte da nossa vida. Antes de irmos para o 4º indício, quero voltar ao 3º, porque ele é muito importante. Lembre-se, depois de duvidar do amor de Deus e achar que sua obra não é importante, o 3º passo para um esgotamento é ignorar os compromissos firmados com Deus e com outras pessoas. O meu compromisso com Deus é o fundamento para meu compromisso com outras pessoas. Meu relacionamento com Deus é o fundamento para o meu relacionamento com outras pessoas. Mas quando algo acontece entre mim e Deus, eu começo a negligenciar meu relacionamento com outras pessoas. As pessoas mais importantes para mim são aquelas com quem eu vivo, a minha família. Malaquias está dirigindo esse sermão principalmente aos homens, dizendo que se ele negligencia o seu compromisso com Deus, o próximo passo será negligenciar o seu compromisso com as pessoas com que você convive. Malaquias está falando de divórcio. Quando os homens de Judá se divorciavam de suas mulheres, demonstravam que não acreditavam mais no compromisso deles com Deus, diante de Deus, nem com outras pessoas. Afinal de contas, o casamento se baseia em quê? Por que tantos casamentos são realizados na igreja? O que isso significa para Deus? O que significa amar sua mulher ou seu marido como Deus nos ama? Uma pessoa que tem uma visão madura do amor sabe que compromisso é amor e amor é compromisso. Você se compromete a amar a Deus. Você firma o compromisso diante de Deus de amar o seu cônjuge. Na verdade,
Não importa o que você sente a esse respeito, você continua a amar a pessoa porque se comprometeu a amá-la. Você assumiu um compromisso de amá-la incondicionalmente. Mas se acontecer alguma coisa entre você e Deus, algo que prejudique os seus compromissos verticais, o primeiro sintoma será você começar a negligenciar os seus compromissos horizontais, isto é, com as outras pessoas. O divórcio é um sintoma de que você está negligenciando seus compromissos horizontais. Eu já conversei com casais que me perguntaram: pastor, será que dá para a gente se casar sem fazer os votos? Eu perguntei a eles: por que vocês querem se casar numa igreja então, hein? Eles responderam: nós queremos um casamento evangélico. E aí respondi: vocês acham que basta o casamento ser dentro de uma igreja para ser cristão? E se for numa doceria, hein? Vocês vão virar docinhos? Falando sério, o que é um casamento cristão, hein? O amor cristão existe através de um compromisso de amar. E esse compromisso é feito com Deus. Se eu amar a Deus, cumprindo meu compromisso com Ele, terei a base para amar e me comprometer com outras pessoas. O terceiro passo que leva a um esgotamento espiritual é o firme propósito de não se comprometer. O quarto murmúrio de um coração que está ficando frio com Deus é a moral relativa ou ética conveniente. Para aliviar o incômodo do seu propósito em não se comprometer, o povo de Deus começa a questionar a moral absoluta. Quando as pessoas começam a falhar no seu compromisso de amar e servir a Deus, elas começam a construir uma teologia que justifique suas atitudes. Você já ouviu falar da psicologia que prega o relativismo e o fim do certo ou errado? Tudo é relativo. Infelizmente, as consequências dos nossos erros são absolutamente concretas e não são nada relativas. Elas são absolutamente boas ou absolutamente ruins. Por isso, nossas escolhas morais devem ser absolutas. Mas esse problema do relativismo moral existe há muito tempo e a Bíblia trata disso. Quando Deus diz que alguma coisa é absolutamente certa, quer dizer que suas consequências são boas. E quando Ele diz que algo é errado, quer dizer que a consequência é ruim. De acordo com Deus, existem escolhas e decisões moralmente certas ou erradas. Quando alguém começa a dormir por aí, se divorcia de sua mulher e passa a ter uma vida imoral, sua visão psicológica, teológica e filosófica de vida vai guiar suas escolhas e estilo de vida. Essa pessoa vai criar uma teologia toda nova que justifique o modo como está vivendo. Essa pessoa deixa de usar a palavra imoral e passa a racionalizar tudo. Era isso que o povo de Judá estava fazendo na época de Malaquias. E foi por isso que Malaquias pregou que o quarto passo para o esgotamento espiritual é afirmar: não existe moral absoluta. O quinto passo para um esgotamento espiritual, ou um indício de que seu coração está esfriando com Deus, é começar a roubar o dízimo e as ofertas de Deus. Creio que Malaquias não estava falando apenas do dízimo que eles não estavam dando, mas também estava falando de uma apropriação indevida de fundos. Agora sim a coisa tinha começado a ficar realmente corrupta. Eles estavam fazendo tudo explicitamente. O sexto indício de um coração que está esfriando com Deus, ou o sexto passo para um esgotamento espiritual, é deixar de frequentar os cultos ou largar a obra de Deus. A pessoa para de ir à igreja e de manter comunhão com outros crentes. A pessoa deixa de ter prazer em buscar a Deus, de estar entre o povo dele. O sétimo indício do coração que está esfriando com Deus, ou o sétimo passo para um esgotamento espiritual, é começar a expressar toda a sua amargura e preconceito com a pregação da palavra, dizendo coisas do tipo: felizes os arrogantes. Malaquias tinha senso de humor. Ele estava dizendo: vejam, aqui estão os 7 passos para um esgotamento espiritual, ou os 7 indícios de um coração que está esfriando com Deus. Tudo começa quando você não dedica a Deus o mesmo amor, quando você passa a duvidar do amor de Deus por você e deixa de expressar o seu amor por Ele. Tudo começa por aí. Depois a obra de Deus começa a perder a importância para você e se torna muito penosa. Você perde a motivação para a obra de Deus. Depois, além de começar a negligenciar o seu compromisso com Deus, você também negligencia o seu compromisso com outras pessoas, como, por exemplo, o seu cônjuge. Depois você desenvolve um relativismo moral e deixa de lado o conceito de certo e errado. Tudo é relativo.
Aí você começa a roubar os dízimos e as ofertas de Deus e faz isso explicitamente. Por último, você toma a decisão de largar a sua fé e começa a falar coisas do tipo: felizes os arrogantes. Deus odeia a arrogância, mas ama os humildes. Quando o coração se distancia de Deus, esfria e a pessoa sofre um esgotamento espiritual. O resultado final é que ela passa a ter um discurso contrário à palavra de Deus. Hoje vemos nossa sociedade dizendo que não há nada de errado na homossexualidade, que não é nenhum pecado, que não há nenhum problema nisso. A sociedade diz que é simplesmente uma questão de preferência. Isso não me choca. O homossexualismo é aceito até em algumas igrejas por aí. Isso não é diferente do que acontecia no tempo de Malaquias, quando o povo dizia: felizes os arrogantes. Se você conhece um pouco da Bíblia, pode até se perguntar: como a igreja chegou ao ponto de dizer que o homossexualismo não é errado? O homossexualismo não se encaixa nos planos de Deus. Deus considerou o homossexualismo um pecado. Hoje, poucas pessoas dizem publicamente que acham o homossexualismo errado. Não fica bem. Não existe mais certo e errado, nem moral absoluta. Essa moral relativa existe hoje e existia no tempo de Malaquias porque as pessoas queriam justificar seus atos. Afinal, elas acham que não estavam fazendo nada demais. Isso foi o que Malaquias combateu na sua profecia. Malaquias concluiu com uma profecia messiânica, pregando a vinda do Messias como a única solução de Deus para todos os problemas do homem. Com isso, Malaquias nos apresenta um personagem do Novo Testamento. Quando estudamos o Novo Testamento, a primeira pessoa com quem nos deparamos é João Batista. Não o apóstolo João, que escreveu um dos evangelhos, além do livro do Apocalipse, mas o João, o profeta. De acordo com Jesus, João Batista foi o maior profeta já nascido de mulher. Foi ele que teve o privilégio de apontar para Jesus e anunciar: vejam, vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Malaquias anuncia a vinda do Messias e diz que ele viria em 400 anos e que sua vinda seria precedida pela vinda do maior dos profetas, João Batista. Malaquias afirmou que João Batista seria um predecessor do Messias e que prepararia o povo para a vinda dele. Como se prepara um povo para o Senhor? Malaquias tem muito a nos dizer quando concentra sua profecia na família. Ele diz: ele, o profeta, fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Pais, vocês têm consciência do desafio que isso representa para todos nós que somos pais? Quando Jesus nos ensinou a orar dizendo Pai Nosso, ele colocou uma grande responsabilidade sobre todos os homens que são pais. João Batista viria de acordo com as últimas palavras de Malaquias e com o primeiro capítulo de Lucas e prepararia o povo para o Senhor, unindo os pais aos filhos. Quando os filhos se relacionam bem com seu pai, e esse pai também procura ter um relacionamento bom com seus filhos, isso prepara a vinda do Senhor. Malaquias também diz que quando o Messias viesse, sua vinda seria um julgamento e uma bênção. 400 anos depois, esse povo, o povo de Judá, se encontraria de fato com o Messias e alguns o apedrejariam, outros o crucificariam, alguns creriam nele e outros se tornariam seus discípulos e apóstolos e morreriam por ele. Poderíamos acrescentar essas últimas palavras ao livro de Malaquias. Veja a continuação dessa história daqui a 400 anos. Você está lembrado que dissemos que podemos sintetizar todo o Velho Testamento com uma frase? Jesus Cristo, ou Messias, está chegando. É exatamente assim que Malaquias termina sua profecia. A esperança para todos os que estão com seus corações frios com Deus é Jesus o Messias. Você o conhece? Tem comunhão com Ele? Ele ama você. No encontro com a palavra de hoje, finalizamos o estudo do Velho Testamento. Não perca o próximo programa, quando vamos iniciar o estudo do Novo Testamento. E eu tenho certeza, como tivemos oportunidade de aprender muitas coisas incríveis no nosso estudo, através do Velho Testamento, aprenderemos também com o nosso estudo no Novo Testamento, que começa já no próximo programa. Até lá!